Olá, amados, que bom podermos retomar aí os estudos de Êxodo e é uma grande alegria, confesso para vocês, poder desfrutar, desse estudo, desse mergulhar na Palavra de Deus. Que, na verdade, eu assim creio firmemente que Deus coloca dentro dos nossos corações o desejo de buscá-lo. Na verdade, a nossa fé, o fato de nós crermos nele, isso já faz parte de algo que Ele colocou dentro da gente. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, absolutamente nada do que nós viermos a fazer vai poder nos trazer o amor de Deus. Tipo, eu não tenho como, por alguma obra minha, por algum mérito meu, por alguma coisa que eu faça, eu não tenho como derramar esse amor de Deus aqui dentro do meu coração. A única coisa que eu posso fazer é suplicar e dizer, Senhor, vem. Mas mesmo esse suplicar, ele é algo que Deus faz em nós. Isso para mim é impressionante. Deus, ele nos convoca, vamos assim dizer, ele nos chama de uma maneira assim que, quando ele nos toca, eu creio firmemente, não tem como a gente ficar indiferente, impassível e não dar uma resposta de amor para Ele. Porque a resposta de amor dele para com a gente, Ele já manifestou. Ele criou todas as coisas, Ele fez o mundo e providenciou a vinda de Jesus para nos trazer a salvação. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E é por isso que nós podemos ler, meditar, estudar essa palavra, porque essa palavra, ela é maravilhosa. Aqui nós encontramos, na verdade, nós encontramos um sentido da existência. Aqui nós encontramos o sentido do viver. Amados, então convido vocês, vamos juntos nessa jornada. Hoje nós estaremos analisando o capítulo de número 10 de Êxodo. Nós aqui estamos estudando as pragas do Egito que foram, vamos assim dizer, acometidas ao Egito em função do fato de que o faraó e todos os seus, eles estavam endurecidos no seu coração, E nós vamos então ver aí hoje a 8ª praga e também a 9ª, tá bom? Então, convido vocês para a gente juntos fazermos uma oração e falarmos com Deus. Feche os seus olhos se assim você puder. Pai querido, obrigado. Obrigado que nós podemos falar contigo. E obrigado porque sabemos que Tu estás aqui. Abençoa este momento. Abençoa, Senhor, essa nossa busca pela Tua palavra, por Ti, Senhor. Abençoa, ó Deus, e faça prosperar esses caminhos, Pai, para que nós possamos Te encontrar, Te achar e desfrutar da Tua presença e andar nos Teus caminhos, porque isso é maravilhoso. Abençoa este momento, abençoa a vida de cada um que está ouvindo, e junto comigo orando. Abençoa, Senhor, de tal maneira que poderosamente a Tua palavra caia no coração e faça uma grande diferença no sentido de produzir realmente vida e vida em abundância. Eu clamo e peço em nome de Jesus também que todo espírito maldito das trevas agora seja removido e retirado. Saia desse ambiente, desse momento, desse lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Muito bem, amados. Então vamos lá. Convido vocês para que juntos possamos começar a leitura da 8ª praga. Vamos lá para Êxodo, capítulo do número 10, tá certo? E uma das coisas que a gente pode perceber já de cara aqui, conforme a gente vê no versículo 1, até o coração dos servos do faraó estavam endurecidos. Vamos dar uma olhadinha nessas coisas aqui. Vamos ler até o versículo 6 por enquanto, porque a praga dos gafanhotos vai até o versículo do número 20. Mas vamos até o 6 para a gente ir lendo e meditando um pouquinho. Pois bem, lá então diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés, vai ter com o faraó, porque endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles. E para que saibais que eu sou o Senhor. Versículo 3, apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o faraó, e lhe disseram. Então agora os dois estão perante o faraó. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã
trarei gafanhotos ao teu território, eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante do que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as suas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença do faraó. Então, amados, como nós falamos, tanto o faraó como os seus servos, endureceram o coração. Logo, eles sofreriam a mesma praga. Deus pode se utilizar até mesmo dos pecados dos homens, e dessas penalidades que ele aflige sobre eles, como um meio de instruir, como um meio de mostrar para gerações posteriores o propósito dele, a sua justiça e o que a sua ira desencadeia. Que é o que, num sentido, tanto o povo dos hebreus aqui vai vivenciar mais tarde, como o próprio povo do Egito, porque é impossível o Egito passar por tudo que passou e ficar indiferente no sentido de, não aconteceu nada. Isso não existem registros históricos, desse fato, desse evento que aconteceu ali, quando os hebreus estavam junto com eles. Lá no versículo 2, diz o seguinte, como zombei dos egípcios, tem uma tradução que fala assim, ou seja, isso que eu estou fazendo entre eles, o Senhor falando, eu não estou brincando. Deus, ele não estava se divertindo no sentido de, ele estava tirando sarro deles, mas assim, existe uma ironia divina. Deus, ele tem um senso de humor, porque, de repente, o homem chega e diz assim para Deus, eu não acredito que Deus exista, eu não acredito que Deus faça isso. Você não acredita? Você duvida de mim? Então espera um pouquinho para eu vou te mostrar o que eu vou fazer. É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui com o faraó, com todo o povo do Egito. Ou seja, tudo isso está acontecendo para que uma manifestação da glória de Deus maior ainda aconteça aqui no meio do povo dos egípcios. Pois bem, então os gafanhotos, eles sempre migravam para o Egito, eles vinham de algum outro país, lá do sul, ou mesmo do leste, da região do leste. E, inclusive, ainda hoje em dia, a gente percebe que tem testemunhas oculares que dizem que essa história é real e que os gafanhotos, de vez em quando, passeiam por lá. Mas a Bíblia diz aqui que esse evento acontecerá de uma maneira como nunca havia acontecido. E aí, então, nos versículos 4 a 6, o fato de esses gafanhotos serem conhecidos e temidos por causa dessa devastação que causavam, isso só deixou essa advertência ainda mais terrível. As pragas de gafanhotos sofridas pelos egípcios antes dessa de agora, que viria agora, em nada se comparariam com aquelas lá. Ou seja, essa seria a mais terrível de todas. Vamos continuar então o versículo do número 7, vamos ver até o número 11, vamos ver o que ele diz aqui. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Agora os próprios servos do faraó estão dizendo para o faraó, chama de volta, não dá para continuar desse jeito. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Versículo 9, respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com nossos velhos, com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe o faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções? Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. Então, aqui nós temos o seguinte, os servos do faraó disseram assim para o faraó: escuta, faraó, tu não está vendo que está tudo destruído, o negócio aqui, ó, tu está vendo todo o prejuízo,
o senhor não pode ser tão insensível, né? Aqui, então, embora eles estavam endurecidos, como no versículo 1 que nós vimos, aqui eles estão percebendo que alguma providência tem que ser tomada. Estavam endurecidos, mas talvez não tão endurecidos como o próprio faraó. Eles sabiam que os gafanhotos eles poderiam destruir os últimos meios de sustento que eles tinham lá no Egito. Então, por que uma nação deveria ser assolada? Por causa da obstinação de um governante, de um faraó. Tá certo? Aí, o versículo 7, ele diz assim, deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor. Né? Aqui, quando ele fala deixa ir os homens, subentende mulheres e crianças também, segundo os teólogos, intérpretes da palavra. Né? Então, é o que eles dizem. Lá no versículo 8, né, fala assim, quais são? Versículo 8. Quais são os que hão de ir? Quais deverão ir? Tá? Então, quem exatamente vai? Não era incomum lá no Egito que a população inteira ela observasse festivais e nesses festivais eles todos participavam, ou seja, todo mundo, toda a família, tá certo? Aqui as palavras de Moisés reforçam a verdade de que eles deveriam ir e sair e servir ao Senhor e deveriam sair com tudo que eles possuíam, ou seja, Moisés deixa claro para o faraó que todos precisarão sair, inclusive rebanhos. Mas a resposta do faraó, vocês viram, né? Foi meio que cínica até. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe de ir. Tipo assim, ele foi irônico. Ele tinha esperanças, quem sabe, de que essa proteção divina, entre aspas, que eles se arrogavam, fosse algo assim que não tivesse nenhum tipo de interferência, ou seja, ele ainda achava que ele tinha sobre si as suas divindades, porque você sabe que os egípcios eles tinham diversas divindades, ele achava que essas divindades eram muito maiores do que essas divindades do povo hebreu. Então ele ainda não estava convencido de que esse Deus do povo dos hebreus era Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Tanto é que ele diz e acusa o Moisés e os seus lá, vocês estão com más intenções, vocês querem aprontar comigo, isso sim, né? E aí no versículo 11, vão, então vocês, os homens, pois é o que na verdade vocês me pediram, se vocês são honestos, então sabem que para sacrificar só precisa de homem, ou seja, ele não deixou o povo ir. Aí diz a palavra lá no versículo 11, expulsaram, né? Moisés e todos e o Arão que estava lá junto com ele. Aquela entrevista prolongada terminou com uma explosão de ira por parte do faraó. Então vamos adiante mais um pouquinho, agora lá no versículo de número 13. Então, no versículo 13, nós vamos ver o desfecho, até no versículo de número 20, vamos ler aqui. Nós vamos ver o desfecho dessa história. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra dos egípcios, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva do campo, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia, toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Versículo 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo e em toda a terra do Egito. Aí no versículo 16, então, se apressou o faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse, pequei contra o Senhor e vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado ainda esta vez e oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim essa morte. E Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel.
Então, gente, olha só. O fato de esse vento ter soprado dia e noite antes de trazer os gafanhotos mostra que eles devem ter vindo de muito longe. E provaram, portanto, que esse Deus dos hebreus, com os quais os egípcios estavam lidando aqui, era um Deus de poder, Deus de força, Deus era onipotente, era Jeová. Ele era Deus além de todas as fronteiras do Egito e de todas as outras terras. Eles estavam brincando com fogo, iriam se queimar, já estavam se queimando, iriam se queimar muito mais ainda. A gente percebe que, quando ele fala de vento oriental, a gente percebe aqui que quando ele fala de um vento oriental, pressupõe que esses gafanhotos, eles dependem, obviamente, de um vento para poder vir. Eles não teriam força suficiente para sozinhos estar ali. Então, tudo isso mostra o quê? A onipotência, poder do Senhor, dos senhores e Rei dos reis. Lá no versículo 16, o faraó manda chamar de novo Moisés e Arão. Ali foi um choque, porque aquilo meio que deixou o faraó de joelhos perante Moisés e Arão. Ele ali confessou: eu pequei, ainda dessa vez. Aí ele implora pela remoção da praga. Aí no versículo 17 ele fala desta morte, ali ó, versículo 17, retire de mim esta morte. Esses gafanhotos vieram para destruir completamente o que havia sido deixado da vegetação do Egito. Vamos deixar a nona praga para o próximo episódio. Eu queria assim, deixar agora também algumas palavras para a gente poder meditar um pouquinho. Deus, com ele não se brinca. Deus, ele não terá por inocente aquele que zombar do seu nome. E aqui nós estamos vendo o poder e o agir do Senhor de uma maneira assim muito forte. Deus, ele tem poder para fazer infinitamente além daquilo que a gente pode imaginar, pensar ou pedir, como diz a palavra. Mas também ele poderá fazer infinitamente além do que você pode imaginar ou pensar, se você não temer ao Senhor, se você afrontar ele. Então aqui é o que está acontecendo. Isso aqui para nós, e para mim, e para você, isso é um lembrete, um convite para que a gente se prostre diante dele. Ele é poderoso, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele pode trazer gafanhotos de onde não existem. Ele poderia fazer esses gafanhotos aparecerem do nada. Ele tem poder para isso. A palavra diz que eles vieram de algum lugar longe, e daí depois no vento ocidental foram para o mar. E lá eles morreram. Meu amado, busca a presença do Senhor. Pede para ele sondar o seu coração, ver se tem algum caminho errado, alguma coisa errada, e conserta, arruma. Porque Deus é Deus de poder e de graça. Prostra-se diante dele e ele terá compaixão de você, de mim, de cada um de nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, quero suplicar, pedir em nome de Jesus, para que tu uses de misericórdia e compaixão para conosco. Senhor, tu sabes que nós somos pessoas cheias de falhas, cheias de erros. Nós, vez por outra não, de uma maneira assim, até constante, a gente pisa feio na bola. Com isso, quero dizer o seguinte, que nós erramos, nós pecamos e nós carecemos do teu perdão, da tua glória, da tua presença, de novo e de novo e de novo. Por isso nós estamos aqui, perdoa-nos, limpa, lava e purifica os nossos corações, de duvidarmos, inclusive, do teu poder, do teu agir, da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo e peço por cada vida, Senhor, que está junto comigo orando, clamando, se prostrando diante de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua forte e poderosa mão para que cada vida perceba e sinta o Teu agir, o Teu poder. Manifesta, Senhor. Eu repreendo todo o espírito imundo e maldito das trevas que opera, qualquer forma de angústia, opressão, divisão, dissensão. Em nome de Jesus, Satanás, te retire e saia da vida de cada um que está junto comigo, orando. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória de Cristo, eu declaro libertação e cura. Eu declaro a alegria do Senhor sobre os filhos do Altíssimo. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém e amém. Fiquem nessa gostosa paz de Jesus, porque é lá que nós encontramos vida em abundância. Amém?